meu Deus, venha, venha, venha com o teu poder, vai envolvendo a tua congregação, ó Pai, aleluia. Lama norena lama ter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 e xereda lama turi. Cadê a voz daquele que ama o Senhor, que quer comunhão, intimidade com o Pai? Vai dando graças a Ele, vai dando glórias a Ele, vai dizendo a Ele: Deus, eu quero, eu preciso de Ti. Glória norina lama tiriri. O Senhor quer mais de você, vai além agora. Isso é quando você já não sabe mais o que dizer, de repente o teu espírito começa a orar em sinceridade. Ele diz que chegaria dias em que os verdadeiros adoradores adorariam o Espírito em verdade. O Senhor está te chamando a adorar em Espírito e em verdade. Aleluia, 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 aleluia. Shalama norina lama. Isso, me manda glórias ao Senhor. Vai glorificando ao Todo-Poderoso agora. Santo, 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 aleluia. Ramalama norina lama. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Oh Espírito, Espírito, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade sobre a minha vida. Manifesta em minha vida, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos, amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Mais um mês acabando. Agora nós já entramos no primeiro semestre, né, do segunda parte do ano, né, no segundo semestre do ano, que seria o primeiro mês do segundo semestre. Daqui a pouquinho já tem Papai Noel por aí, não é? Já está aí de novo, você concluindo mais um ano. Daqui a pouco você vai estar aí fazendo virada de 2024 para 2025 de novo. Não é assim? Graças a Deus. Amém? Meus irmãos, vamos entrar na palavra. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Se eu não me engano é 13 versículo. Enquanto vocês procuram aí, essa semana, acho que no final da semana passada, eu conversava com uma pessoa para dar atendimento. Uma pessoa assim já 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos de comunhão com Jesus. Crente já. E não me refiro a qualquer pessoa, falo de uma pessoa temente. Não pessoas perdidas, tementes. E a pessoa pedindo atendimento, ela dizia: pastor, vou pegar o exemplo, não vou falar nomes para não expor pessoas. Mas ela dizia: pastor, vai morrer alguém da minha casa. E ela falou: eu não sei se é o esposo, se é eu, se é minha filha, não sei se é outra filha. Eu falei: mas por que vai morrer, irmão? Porque eu estou vendo caixão, estou vendo sepultura aberta. Eu estava no culto outro dia, estava pregando e vi uma sepultura aberta e comecei a ter visões. Pastor, essas visões é de Deus ou é do diabo? Eu vou partir do princípio que a pessoa não esteja sendo iludida por Satanás. Vamos começar falando se a pessoa realmente é de Deus. Amém, igreja? Por que Deus mostrou para Ezequias que o tempo dele estava acabando? Para ele fazer alguma coisa. É verdade ou não é? O Isaías entra e fala assim: Ezequias, isso aí ele devia ter ouvido muitas vezes a palavra do profeta e não deu crédito. Não ouviu o que o profeta falou. Mas naquela hora o Ezequias vira o rosto para a parede. Não parece ter um diálogo ali no texto, né? Ele simplesmente vira o rosto para a parede e ele começa a dizer: Deus, o Senhor se lembra que eu andei diante de ti? E ele vai dizendo coisas para Deus e de repente ele começa a chorar. A Bíblia diz que naquela hora o Isaías volta e fala: olha, Deus está falando que ouviu a tua oração e viu tuas lágrimas. Vai te dar 15 anos de vida. Então você
já consegue deduzir que Deus quer que você viva. Amém? A vontade de Deus é que você viva. A vontade de Deus não é que você morra. Tem um versículo que as pessoas costumam dizer por aí que diz assim, ó, Deus tem prazer na morte do justo. Já ouviu alguém falar isso? Não está escrito isso na Bíblia, não. É que a tradução errada aparece isso. A Bíblia diz que é penoso para Deus, é custoso. Amém? É caro para Deus a morte de um justo. Quando diz lá que é preciosa, a pessoa cata como se o ato de morrer fosse precioso para Deus. Não. Ele diz Deus está falando para nós que aquilo ali é um valor muito alto. Você está entendendo? Quando um justo se vai, porque Deus quer que você tenha mais ali frutos do teu ministério, da tua vida, que você produza. E ele fala que ele é muito valiosa a morte de um justo. Imagina, para você fazer algo vai sair caro demais para você. É isso que Deus está dizendo. Não pelo valor material, mas pelo valor daquela alma e do que Deus investiu em você para estar aqui. Por isso que é errado o aborto. Você não sabe o quanto Deus está investindo naquela vida que vai vir nesse mundo. Você imagina se a mãe do RR tivesse feito um aborto e esse homem não tivesse feito o que ele fez pelo Evangelho? Porque se você pegar a história do missionário no Brasil, irmão, tem um monte de igreja aí que surfa na fé do que o missionário fez. O primeiro pastor na televisão, aqui no Brasil, a contribuição, quem se converteu através de um programa de televisão, irmão, é muito grande. Mas vou pegar outros, Manuel de Melo, não é? Poderia o Edir Macedo, poderia colocar vários desses líderes que vocês conhecem. Se a mãe desses aí tivesse feito um aborto, Deus fala, é muito penoso a morte de um justo. Amém? Mas vamos partir daquele princípio que Deus estivesse mostrando para ela. Você é de Jesus, irmão. Quando você conheceu Jesus, ele te deu autoridade no nome dele, certo? Se Deus está te mostrando cova, está te mostrando para você caixões, o que você tem que fazer? Orar, chorar e dizer, Deus, eu vou morrer, e agora? É isso? O que eu tenho que fazer? Deus mostrou para você um túmulo aberto. Ai, quem que vai morrer da minha casa? Não, meu irmão. Deus, eu vou usar a autoridade no nome de Jesus, vou anular esse mal, vou repreender esse espírito de morte e vou colocar para fora. É para isso que Deus está te mostrando. Amém, igreja? Tive um pesadelo, sonhei com coisas ruins. Ai, meu pecado, eu vou morrer. É por causa do teu pecado? Se arrependa. Deus está mostrando para você fazer uma coisa: se arrepender. Ah, não tem perdão para mim. Então você é o próprio anticristo, irmão. Porque só não vai ter perdão realmente para quem blasfemar contra Deus. Ah, mas fica tranquilo, você não é o anticristo. Tem perdão para você, não tem? Tem. Só precisa do quê? Arrependimento, irmão. Ah, mas eu já sou convertido. Ser convertido é uma coisa, se arrepender é outra coisa. Tem um monte de gente que aceitou Jesus, se converteu e mudou a direção. Eu estou indo para cá e converti. Eu fiz o quê? Retornei. Não é? Você vai numa rua, tem a conversão, é o quê? Você vai retornar naquele caminho. Amém, igreja? Você está retornando, quer dizer que você é arrependido? Não. Tem gente que tudo que ele praticou de pecado, ele gosta de ter orgulho. Já vi um monte de crente na internet colocar assim: não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu falo, pobre crente esse, que não se arrepende de nada. Não vai no céu. Ah, mas ele está dando glória a Deus. Mas se não se arrepende de nada, a Bíblia diz, primeira coisa que João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Mas vamos partir então do outro princípio, que aquela irmã não estava tendo uma visão em si, que veio de Deus, foi do diabo. Pastor, o diabo está me acusando. Irmão, repreenda. Você está entendendo? Jesus venceu a morte para quê? Para te dar autoridade. Então o que você tem que fazer quando você tem um pesadelo? Quando você tem um sonho ruim? O que você tem que fazer quando a sua visão, algo ruim acontece? Você senta e espera? Não. Deus não está te mostrando para você poder fazer igual uns crentes fazem na igreja. Oh, Deus está falando aqui que tem alguém assim. Isso aí não é Deus, não.
Amém? Deus só te mostra, só te dá alguma coisa para que você possa fazer utilidade daquilo. Utilidade que eu digo é, se mostrou um túmulo, é para você repreender a morte. Se ele está te mostrando alguma pessoa doente, é para você orar para aquela doença ir embora. Não é para você fazer fama para você, bater no peito e falar, eu estou vendo aqui o teu pecado, estou vendo aquilo. Não, é para interceder, não é para você falar para os outros. Ah, mas Deus mostrou que o irmãozinho está fazendo. Não é para você sair queimando a pessoa, dizer que você é mais santo que ela. É para você simplesmente praticar a tua fé. Amém? Isso é fé. Qual é outro propósito que Jesus me deu ou me mostra alguma coisa, se não for para eu usar a autoridade que Ele me deu? Mas aí a pessoa não entendia, a pessoa acha que vai morrer. Por que a pessoa acha que vai morrer ou ela ou alguém da casa dela? Porque apesar de estar tanto tempo com Cristo, ainda não aprendeu a praticar a fé. A fé ainda não está dentro da pessoa. Tudo que a pessoa recebe, abala ela. Então aquilo que você está recebendo de Deus, é para você fazer uso daquilo. Pô, pastor, como assim eu vou fazer uso? Pratique essa fé. Pastor, eu vi que alguém ali não está bem. Deus me mostrou que ela não está bem. Começa a orar, repreender. E aí eu mostro para você dentro da Bíblia que todos os lugares aonde havia presença de fé, ali aconteceu milagres. Amém? Todo lugar onde a fé se manifestou, algo de especial aconteceu. Todos esses testemunhos da Bíblia, que você olha para a Bíblia e você se encanta, você fala assim, puxa, que milagre grandioso. Havia naquele lugar ali presença da fé. Então a presença da fé faz isso. Amém? Olha aqui nesse caso. Então Jesus disse ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela hora, o seu criado, o quê? Naquela mesma hora ele sarou. Isso aqui Jesus ele fala com o centurião. E esse centurião ele fala para Jesus assim, Senhor, não sou digno que entres na minha casa. E ele fala assim, diz uma palavra e o meu servo ficará curado. E aí Jesus diz assim, eu nunca vi tanta fé nem em Jerusalém. Amém? Ele nunca tinha visto tanta fé, Jesus falou. Porque esse homem, ele era um homem que tinha gente subordinado e ele creu, ele falou, bem, se alguém que está acima de mim, olha já a submissão dele, se ele me der uma ordem, vai acontecer o que eu quero, fé. Então a prática da fé levou a esse homem ser curado, ser sarado na mesma hora. Ou seja, se você usar a fé, cuidado, tem gente que diz que tem um monte de fé, mas está igual aquele exemplo que eu falei agora. A pessoa está ali com a cabeça incomodada, perturbada, com medo, o que vai ser da minha vida, se essa doença, ou se for aquele câncer, se for realmente uma coisa maligna no meu corpo, e ela está desesperada com aquilo ali. Aquilo não é fé. Você está entendendo? Aquilo ali, a pessoa está abalada. Mas se a pessoa realmente tiver fé, ele está dizendo ali, ó, como creste te seja feito. Você crê? Você está crendo? Vai acontecer do jeito que você está crendo. E o seu criado o quê? Sarou. Na mesma hora o criado então sarou. Outro versículo, Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Amém? 15, 28. Essa aqui é da mulher cananeia, se eu não me engano, é isso? É? Então o que aconteceu com aquela mulher? Foi quando Jesus falou para ela assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar a quem? Os cachorrinhos. Só que aquela mulher mostra uma fé nessa hora. Por que cachorrinho? Não é que Jesus está chamando aquela mulher de cachorro, não. Havia lá do passado um motivo geográfico da qual eles não consideravam, eles eram chamados de cães naquele tempo, os cananeus.
Então, quando Jesus cita, às vezes a tradução para a gente, como a gente vê, a gente está acostumado a ver as pessoas usar esse negócio de cão como uma coisa ruim. Então, era uma coisa mais da época, da tradição. E aí Jesus fala, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aqueles que não eram filhos, aos cachorrinhos. Ou seja, havia ali uma disputa entre eles, um achava que o outro não era tão digno naquele tempo. E aí Jesus fala para ela, e naquela mesma hora ela responde, Senhor, mas até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Ou seja, Jesus ele fala, mulher, grande é a tua fé. E olha o que diz ali, e respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo, e como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou. A filha dessa mulher, ela estava terrivelmente endemoniada também, estava perturbada, amém? Só que Jesus estava fazendo a obra de Deus ali. Ele estava dizendo para ela assim, eu não vou deixar estes para correr atrás daquele, porque ele tinha vindo para os filhos de Israel, amém, igreja? Pastor, e aonde está a fé dessa mulher? A fé dessa mulher estava naquilo que ela se humilhou diante do Senhor. Os cananeus não se humilhavam para os judeus nunca, amém? Mas ali ela tem uma atitude dessa. E naquela hora diz a Bíblia que a filha dela sarou, ficou sã. Então você viu, a presença da fé dessa mulher, a presença da fé dela, levou a filha dela a ficar curada de imediato. Pastor, eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado a Deus, e não está acontecendo mesmo, porque está faltando a presença do quê? Da fé. Ô pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer teologia. Se eu fizer teologia, eu vou ser vencedor? Não vai. A teologia é bom para conhecimento, vai te fazer crescer. Você quer discutir com essas pessoas que ficam ali naquele debate? Hoje tem esse negócio de podcast, não é? Isso aí traz um engajamento terrível, sei lá, para discutir, não é? Aquele programa Vejam Só, por exemplo, você tem aquelas polêmicas, né, que o Heber Cocarelli apresentava ali também, e tinha uma boa eloquência naquilo que fazia, era legal você ver, eles ficavam debatendo, vendo o ponto de vista, mas para a tua cura, para a tua libertação, para a tua salvação, que não faz diferença nenhuma. O que vai fazer diferença é a tua fé. Pastor, tem gente que nunca ouviu o evangelho, conhece Jesus, alguém prega ali para ele ali, o que Jesus fez por ele? A vida dele muda naquela hora. Mas tem ali a medida e a presença do quê? Da fé. As pessoas hoje tentam desencorajar a tua fé, tentam dizer que muitas vezes você não tem uma bagagem evangélica para poder alcançá-lo. Mentira, não existe bagagem evangélica. A bagagem ela é importante sim, porque ali tem um histórico de vida seu com Jesus, mas não para alguém ser curado, para alguém ser liberto, para alguém poder alcançar o que quer de Jesus, amém? O outro versículo que eu queria que você lesse comigo é Marcos 2, versículo 5. Marcos 2, 5, se eu não me engano é sobre a filha de Jairo, amém? Não, esse é o paralítico carregado por 4, é isso? Carregado por 4 homens. Marcos 2, 5. Amém? Esse negócio de tempo vai passando, a memória da gente vai diminuindo mesmo, né, irmãos? Quando era novinho, eu via minha mãe, às vezes patinando um pouquinho com a memória, eu falava, bobeira, né? Mas você vai chegar num tempo que as coisas não entram da mesma forma na cabeça, né? A pessoa fala uma coisa hoje, você fica já em dúvida, será que é isso mesmo? Será que o versículo está ali mesmo? É esse mesmo que eu falei? Não é assim? Antigamente, quando é novinho, você até discute com as pessoas, né? Não, está em tal lugar, tem memória boa. Número de celular, nem guardava, né, irmão? Agora eu não sei o meu, você acredita, irmão? Tem dia que eu vou conferir qual que é o meu número mesmo, para ver se é aquilo mesmo. Acho que é com todo mundo esse negócio de celular, né? Ou é só eu mesmo que não sei o meu?
Vocês sabem todos, de cabeça? Sério? Ai. O CPF eu sei, porque é o mesmo desde a vida toda, né, irmão? O dia que eu esquecer o CPF, tá perdido. O RG meu ainda é pequenininho, ele tem só 6 números no meu RG, então não é que é tão velho assim não, viu, irmão? Aqui o RG é de Santa Catarina, o meu. Então, o estado que é menor é menos número mesmo. Só tem 4 números, meu RG é 40, 80, 307. Aí. É 7 números. Alguns lugares tem mais, né? Acho que hoje já deve estar com mais números também. Acho que eu tirei 96 isso. Mas não me lembro mais tanto, não. O nome de celular, a gente costuma... Já está tudo no celular ali salvo, você nem mexe mais. Se eu precisar ligar para minha mãe, eu não sei o número hoje. Se precisar de ligar para um parente meu, eu não sei o número de ninguém. A pessoa fala, é bom você estar com o celular para você ligar para alguém. Se não tiver salvo, eu não sei para quem ligar. Não sei. Vocês sabem o meu número? Sabe nada, né? Tá vendo? Se precisar de um pastor para ligar, vocês não têm meu contato, se não tiver salvo no aparelho. Antigamente a gente tinha, não tinha? Você sabia o número da farmácia, não o celular que não tinha, mas era da quitanda, não é? Do que tinha celular. Não era tanta gente que tinha telefone naquele tempo, né? Tinha um povo que a gente até às vezes lá pagava para usar o telefone da pessoa. Ainda bem que mudou isso, né, irmãos? Diz assim, ó, e Jesus vendo-lhes o quê? A fé, disse ao paralítico, filho, perdoado estão os teus pecados. Depois, não, ali tá bom, eu peguei passagem ali, um outro exemplo. Mas o que aconteceu aqui, só para você não ficar perdido? Havia um homem que ele era paralítico, e a Bíblia diz que 4 amigos foram lá, colocaram ele na maca, amém? Levaram até Jesus, abriram o telhado do lugar que estava e desceram o paralítico diante de Jesus, amém? Fizeram um esforço tão grande. Por que tinha fé neles, igreja? Ninguém ia fazer um esforço tão grande para levar um paralítico, amém? Abrir um telhado, colocar, se essas pessoas não tivessem dentro delas uma convicção que realmente Jesus iria curar aquele homem. Tinha ou não tinha? Está evidente. E a Bíblia diz que Jesus não viu a fé necessariamente do paralítico. Você pode observar lá que diz, e Jesus vendo-lhes, está no plural, Jesus viu a fé de todos eles. Então você vê a presença da fé fez o Senhor trabalhar na vida do paralítico. Eu observo esse paralítico, eu percebo que ele era uma pessoa feliz, esse homem. Você sabe por quê? Apesar de ser um homem paralítico, ele tinha pessoas que eram capazes de ir lá e carregar esse homem, abrir um telhado. Imagina, você precisa de levar alguém no hospital hoje, está cheio, fala que não tem vaga, você abre o telhado e desce lá dentro do centro cirúrgico. É mais ou menos isso, sim ou não? Você fala, pastor, eu vou para a cadeia por causa de alguém? Eu vou correr risco por causa de pessoas? Você não vai querer. Outro dia tinha um moço aqui na porta e ele falou assim, pastor, não quero dinheiro. Aquela conversa fiada de sempre que eles falam, né? Eu não quero dinheiro, não quero nada, eu só estou num momento muito difícil e eu preciso de chegar a Cornélio Procópio. Eu falei, tá. Ele falou assim, a igreja ali já me deu parte do dinheiro, que seria a igreja católica, inclusive, tinham dado parte do dinheiro para ele. E ele falou, só que eu só preciso agora de inteirar que está faltando ali 13 reais. Eu falei, melhor amigo, vou te levar lá agora. Eu falei para ele, vamos lá agora. O senhor vai me levar? Eu falei, vou. Deixa eu só pegar um negócio aqui, que eu deixei ele na frente, eu já volto aqui, nós vamos então. Estou esperando até hoje. Você vê como é que é? Ah, mas vocês não têm boa vontade. Se eu falasse para ele, amigo, eu não vou te dar porque você está com má intenção. Então, vocês são ladrão, só quer arrancar dinheiro dos outros, não sei o quê. Outro dia um pediu gás. Eu falei, tudo bem, onde você mora? Eu vou levar o daqui que eu tenho lá, eu vou trazer já o teu botijão vazio. Também não voltou mais.
Estou esperando até hoje. Porque eu falei, não, pego daqui, levo lá porque é emergência, vou trazer o seu e reabasteço. Ah, o senhor não está confiando em mim, não. Não é. Mas esse homem, ele tinha 4 amigos que eram por ele. Amém? Quando Jesus viu a fé de quem? Se tiver fé naquilo que você ora, seja pela tua família, seja pelos teus parentes, seja aquele familiar, aquele dependente químico, aquele conhecido que você sabe lá, o vizinho seu que ele está perdido, Jesus pode olhar para a tua fé e através da tua fé, olha só a importância de você buscar. Pastor, será que a minha oração vai fazer diferença? Volto a te dizer, Jesus viu a fé de quem? Dos 4 amigos. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus? Aí eu pergunto para você, se você tiver fé e orar pelo teu familiar, ele vai ser salvo? Sim ou não? Sim. Se tiver com fé fazendo isso, do jeito que Jesus tanto perdoou os pecados dele, quanto também mandou ele se levantar e andar, vai acontecer na tua família também. Ah, mas já estou orando por ele já faz um tempinho. Você tem fé? Continua buscando. Aonde teve presença de fé, o milagre de Deus aconteceu. Amém, igreja? Vai acontecer também na tua vida. E aí a Bíblia diz, né, que esse homem ficou curado. Outro versículo que eu quero te mostrar, Lucas 8:48. Lucas 8:48. Eu estou lendo só um pedacinho, irmãos, para não demorar muito, tá bom? Mas isso é muito importante para a tua vida. Eu acho que esse é da filha de Jairo, é isso? É, né? A história da filha de Jairo a gente conhece bem, né? O Jairo vai até Jesus, chama Jesus, pede para ir até lá e Jesus vai em direção à casa de Jairo. Quando Jesus está no caminho, acontece um alvoroço, uma mulher também praticando a fé. Olha só, às vezes as pessoas falam que Deus está ocupado demais para ouvir os problemas dela. Já ouviu alguém falar isso também? E aquela mulher cruza o caminho de Jesus dizendo assim, ó: se eu apenas tocar, sararei. E naquela hora Jesus, ele sente sair dele poder. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha ao redor procurando saber quem havia tocado nele, porque tinha tocado nele com o quê? Com fé. Olha a presença da fé. E Jesus fala assim: alguém tocou em mim diferente, com fé. O toque de alguém que tem fé, ele é diferente. A palavra de alguém que tem fé é diferente. O jeito de agir de alguém que tem fé é diferente. Então, aonde tem a presença de fé, acontece milagres. Amém? E aí essa mulher conta toda a verdade para Jesus. E aí, quando Jesus está ali, concluindo aquela situação, aparece um moço e fala assim: Jairo, não precisa mais incomodar Jesus não, porque a sua filha já morreu. E Jesus fala para ele: apenas crê. E quando chega lá depois na casa de Jairo, amém? Jesus em si, ele manda sair os incrédulos do lugar e fica só Jesus. E Jesus ainda diz aquela frase para a menina, Talita cumi, né, que fala, né, levanta menina, levanta-te, amém? E ela se levanta e ela fica totalmente também curada. Então você vê nessa passagem ali, quando você lê ela inteira, você vê 2 milagres distintos. E a frase de Jesus é o que? Filha, a tua fé te... E ele manda ela ir em quê? Vai em paz. Ou seja, o que salvou em todos esses testemunhos que eu estou citando para você até agora foi a presença do quê? Da fé. Aí a questão é: eu estou tendo fé? A fé está em mim realmente? Eu estou agindo com fé? Às vezes está faltando a fé. Uma outra passagem, Lucas 10:17. Na sexta-noite, irmãos, eu não fiz o culto porque a garganta não estava funcionando, viu? Parou de funcionar na sexta. Aí hoje a gente está de novo.
Faltou fé, pastor? Não, tive um pouco de cuidado só para não forçar a garganta muito. Amém? Pastor, o que aconteceu nessa passagem? A Bíblia diz assim, ó, e voltaram os 70 com o quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios fazem o quê? Irmão, olha que coisa interessante também, não é a mensagem de hoje, mas no nome de Jesus, até os demônios o quê? Você entendeu isso? Pastor, tem alguém endemoniado, você pode repreender? Sim ou não? Em teu nome, até os demônios se nos... No nome de... Não é no teu nome não, não é no nome do Hércules, do RR, não é no nome do pastor Fernando, não é no nome do bispo, do apóstolo, é no nome de quem? De Jesus. E os discípulos voltaram alegres aquele dia, não é? Porque os demônios tinham se sujeitado aí a ele. E aí na sequência, coloque para mim agora, pode passar, e diz assim: e disse de Jesus: eu vi Satanás como um raio cair dos céus. Continua. E eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força e nada vos fará dano algum. Próximo. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito aonde? Nos céus. Eu quis estender um pouquinho ali para você ver. O demônio se sujeitar, isso aí não é mérito nenhum, não. O demônio foi derrotado por Jesus lá no Calvário. Amém? Jesus venceu o inferno, venceu os seus anjos. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ele escreveu o seu nome aonde? Nos céus. Se eu tiver fé nisso, entender isso, eu nunca mais na minha vida vou ser escravizado por demônio, igreja. Você está entendendo? Se tiver fé nisso, você vai saber da importância da tua vida. Você nunca vai deixar o pecado entrar na tua vida. Você nunca vai deixar um demônio ter lugar na tua vida. Por quê, pastor? Porque o teu nome está escrito aonde? Você já imaginou alguém conseguir apagar o teu nome desse livro que foi colocado lá? Que coisa triste. Você já pensou no juízo final? Você chega lá, imagina que fosse igual aquelas provas de vestibular, não é aqueles concursos que você vai lá e olha e começa a procurar o teu nome. Não está. Como que meu nome não está ali? Tinha que estar. Sim ou não? Ô pastor, meu nome não está lá. Se o nome não estiver lá, você não sobe, você desce. Amém, igreja? Está amarrado, né? Você acaba descendo. Só que ele está dizendo ali, tudo isso acontece por causa da fé. Seu nome escrito no reino dos céus, a garantia da fé. Os demônios se submeterem a você, tudo isso é a presença da fé. Pastor, e o que é? Deixa eu continuar só lendo mais alguns versículos. 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste ao quê? A criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. 22, vou ler até o 24, tá? Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão quem? Nem quem é o Pai, senão e aquele a quem o Filho quiser revelar. 23, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós... volta um pouquinho. Que veem o que vós vedes, ou seja, feliz é os olhos, não é? Não dos sábios, porque isso não tem a ver com inteligência, não tem a ver com sabedoria, não tem a ver ali com tanto que você conhece de alguma coisa, mas é o olhar da fé. Ou seja, ninguém sabe da tua vida, mas você sabe, você vê o teu nome escrito. Quando eu falo você vê por fé. Pastor, ninguém sabe da tua cura. O médico olha, ele é sábio, ele não vê, mas você olha para você e você fala: não,
curado em nome de Jesus. Esse câncer não vai tocar em mim. Amém? Os teus olhos estão vendo o que um doutor que passou a vida toda estudando não consegue ver. E depois ele é obrigado a testar que você está curado ou está vivo. Exatamente, né? Mas o Roberto é um morto que está vivo. Vocês nunca viram o zumbi? Dá uma olhada lá, pô. Não é? Não, mas é o caso do... Era para a morte. É assim mesmo. Tá vendo? Olha lá. Tem uns caninhos ali. Não era para andar, né, Roberto? Se desse certo, não podia andar, né? E aí agora o médico olha pro Roberto, não sabe o que fazer no Roberto também, né? Porque era para você estar morto, mas você está vivo. Como é que trata o Roberto agora, né? É até difícil pro cara mexer, né? Olha lá, tem um dente para se mexer, mas não sabe que mexer também, né? E esse homem era para estar morto, né? Era para não estar dando esse problema, mas está vivo. Aí você vê que coisa. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Não é? Sorte. A tua sorte é ter Deus. Falar para ele, é sorte mesmo. Se eu não tivesse Deus, estava perdido. Foi sorte também. Pensou se você não se converte a tempo? Uma sorte. Sorte de ter encontrado Deus mais cedo na tua vida. Mas você vê, Deus faz. Acontece coisa terrível. Ela fala, cada vez que vai no médico, todo mundo acha que deve olhar para o Roberto e fala, não é possível, né? Olha lá. E como é que lida agora, pastor? Não sabe. Depois que deu certo, como é que vai tratar ele? O Roberto está sendo estudado agora, né, Roberto? Agora no próximo eles já vão olhar. Não, que o Roberto foi assim, né? Que eu me lembro o dia que o médico saiu lá, ele falou assim que o Roberto era... Primeira vez, nunca fizemos isso. Primeira vez estamos fazendo, é um teste, né? Que deu certo, não é? Pela misericórdia de Deus. E o Roberto é uma coisa interessante, irmão. O Roberto, vou usar uma palavra que não fica chateado, não. O Roberto quer tudo fresco para comida, né, Roberto? Não comia coisa gordurosa. Olha lá, não come. Farinha, né? Tem que saber. Olha lá. Só por respeito, né? Mas chega lá, vomita, gospe, lava, escova 10 vezes dentro. Mas não, mas é verdade. O Roberto era tudo cuidadoso com comida, né? Ele falava, eu me lembro que várias vezes para mim falou assim, né? Eu faço um jejum intermitente, lembra que o senhor falava para mim, né? Fazer um jejum dele lá e tal. É tudo cuidadoso. Aí você pode observar uma coisa, irmão. Aí esse cuidado com a saúde pode te ajudar e pode não ajudar em nada. Amém? Pode te ajudar e pode não te ajudar. Então você vê, por Roberto, talvez isso contribuiu até para o bem depois. Mas você vê, isso não garante para ninguém. Mas se você estivesse morrendo jogando bola, ele tinha feito, morreu porque estava jogando bola também. Então, não existe isso. Tem jogador que morre com isso. Mas voltando então aqui, irmãos, ele diz assim, ó, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e o não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, nós somos privilegiados porque hoje nós ouvimos falar de Jesus, nós vemos pela fé, nós temos o evangelho como a prática, amém? E tudo isso é o princípio daquilo que você precisa para viver qualquer milagre na tua vida. Pastor, eu quero ser liberto, seja. Pastor, eu quero a cura, seja curado. Mas pastor, o que é essa fé? Hebreus 11:1, vamos lá? Hebreus 11, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz para nós. Hebreus 11:1. Vou acelerar um pouquinho, senão a gente não chega lá, viu? Hebreus 11, versículo 1.
Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, viu? Quem está no começo da Bíblia não vai achar não. Isso, é lá no finalzinho. Lá. Se você vai abrir ela para ir procurando, vem de Apocalipse para trás, que é mais fácil. Você vai encontrar lá nos últimos livros lá da Bíblia. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento do quê? Que se esperam. E agora? É a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você tem uma convicção de algo que você não vê. Vou pegar um exemplo da fé. Quando eu comecei, eu aprendi um pouco assim. Você pega um consórcio, por exemplo, você foi contemplado. Amém? Você fez um consórcio de um veículo. O exemplo, né? Uma casa. Você não tem a casa, concorda comigo? Mas você tem um documento que diz que você foi contemplado e você pode usufruir daquele bem. Amém? O que você tem hoje na tua mão é um testamento, uma Bíblia que garante também tudo aquilo que é seu. O que eu tenho que fazer, pastor? Só colocar por prática. Se eu fui contemplado, eu posso começar a dar entrada para retirar aquilo que é meu, sim ou não? A fé é a mesma coisa. Pastor, a Bíblia está dizendo ali que Jesus morreu para que levasse meus pecados. Então eu já posso ficar curado, porque Jesus já levou as minhas doenças. Pastor, mas eu não estou vendo no meu corpo ainda. Ué, mas tem um documento aqui que diz que isso aconteceu. Amém? Então eu preciso de crer. E aí ele diz que assim, eu creio, a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é uma base sólida. Amém? Você não está pisando em algo que não é sólido. Você está caminhando sobre a fé. E isso vai te levar à vitória. Pastor, além de caminhar por fé, a Bíblia também diz que se eu não tiver fé, eu não consigo agradar a Deus. Se eu não tiver essa convicção dentro de mim, se a presença da fé não tiver na minha vida, eu não consigo glorificar a Deus. Está lá no 11:6. Você está no 11? Só ir para o versículo 6. Amém? Posso ler? Ora, sem a fé, ou sem fé, é impossível agradar-lhe. Ou seja, se você quer agradar Jesus, se você quer honrar Jesus, se você quer dar a Deus uma honra muito grande, mostra para Deus o quê? Fé. Amém? Mostra a fé para Deus. Por quê, pastor? Porque fé, ela honra a Deus. E Deus honra o quê? Deus honra a fé. Amém? Nós vimos Deus honrar a fé. Só que não tem nada que agrada mais a Deus do que Ele olhar para você e ver que você tem fé. Ô pastor, então essa preocupação que eu tenho não agrada a Deus, não. O que agrada a Deus é você ter convicção. Você olhar e falar, puxa, graças a Deus. Outro dia, não estou vendo ele aqui não, o Leandro, mas o Leandro me contou um testemunho. Ele falou, pastor, tinha uma conta para pagar lá, valor de mais de 30 mil, eu acho. E ele falou assim, pastor, eu tinha vendido ele vende, trabalha com gado também, né? Vende, compra. E ele falou assim, tinha combinado com o rapaz ia vir para retirar e ia pagar ele na hora. Só que ele falou, pastor, eu já estava chegando no momento, estava pensando na minha cabeça procurar agiota. Eu já estava até na minha cabeça procurando. Eu vou procurar um agiota, não é? Vou fazer um empréstimo com a agiota e aí depois eu recebo e já pago. Só que ele ia pagar juros, não ia? Sim ou não? Olha o diabo aí colocando para você caminhos que não são de Deus. Imagina, você já vai ter um lucro baixo, aí de repente você ainda consegue, você ainda traz para a tua vida ainda um problema a mais. Isso é fé ou é falta de fé? Falta de fé. Aí ele falou que ele foi orar. Aí ele foi lá, entrou em oração, começou a buscar Jesus. O senhor sabe, eu não estou pagando isso porque eu não quero, eu preciso de pagar. Aí na mesma hora chegou uma mensagem no celular dele. Ele falou, bem na hora chegou uma mensagem. O moço falou assim, olha, eu não vou buscar hoje, não vou buscar essa semana, mas se o senhor quiser eu já posso adiantar o valor, ou quanto você quiser do valor. Aí na hora agradeceu a Deus e resolveu o problema, na mesma hora. Hoje com o Pix, já fez o Pix, já resolveu. Estou pegando esse testemunho para você ver. Muitas vezes a gente tem a bênção já com a gente e não sabe. Ele só tinha que ter orado antes a Deus e agir.
Sim ou não? Mas às vezes a gente não faz isso. Você está lá sofrendo. O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer com a minha vida? Porque você não está dando o teu passo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Luciano contou também essa semana aí, não é? Terminou uma obra lá, estava pagando parcelado o rapaz. Quando terminou o serviço, eles foram lá para receber, né? Aí o moço falou para você que não tinha, que pensava que ia ser devagar, mas se acabou a obra, né? Eles adiantaram o trabalho. Aí o moço falou que não tinha. Aí ele catou um dia de segunda aqui, ele começou a orar aí, né? Chegou. Aí na terça-feira ele depositou na conta dele. Não é um valor baixo, é um valor até de conclusão de trabalho alto. Só que o moço pensou assim, o pedreiro vai ficar enrolando mesmo, como todo enrola, não é? Você começa uma obra um mês, vai 10 anos. É mais ou menos assim, né? Aí o cara sai daqui, faz lá, volta, termina. Eles não, eles pegaram, terminaram, concluíram um prazo bem antes. Aí o moço foi agora para pagar, né? Aí pagou, depositou. Aí ele até falou, pastor, a importância da gente orar a Deus, apresentar a Deus a fé. Quando você está com a fé, as coisas mudam. A fé precisa de prática, amém? E como é que a fé vem na minha vida, igreja? O último versículo, Romanos 10, 17. Aí eu já vou ministrar para vocês aqui a nossa ceia. Romanos 10, 17. Aí eu só vou encerrar a live depois que eu terminar aqui, tá bom? E aí nós vamos ministrar. Glória a Deus. O que diz lá a igreja? De sorte que a fé, ela é pelo quê? E ouvir. Você viu como é que a fé vem? Precisa de dinheiro para ouvir, para receber fé? Precisa ser um teólogo para ter fé? A fé, ela vem por ouvir e ouvir. Você está ouvindo? Pastor, ainda não estou com a minha fé. Você precisa continuar o quê? Ouvindo. Tem gente que vem na igreja e fala assim, pastor, eu ainda não consegui fazer aquilo que eu tinha que fazer, eu não consegui alcançar de Deus aquilo que eu estou buscando. O que eu tenho que fazer? O que tem que fazer? Continuar ouvindo mais para chegar à medida de fé necessária para o milagre acontecer. Ah, pastor, eu vou fazer um voto. Tem gente que faz um voto para Deus, mas se não tiver fé não vai adiantar voto. Amém? O voto ele funciona com a fé. É o caminho mais curto. Ah, pastor, então eu vou fazer um sacrifício. Se não tiver fé, sacrifício não funciona. Ah, então eu vou pagar uma promessa. Você vai perder tempo, porque se não tiver fé não resolve. Mas se eu tiver fé, todas as coisas vão se resolver. Diga graças a Deus. Amém? Então a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Uma pessoa que falta fé, ela só precisa fazer o que você está fazendo hoje. Vir. Agora não é só sentar aqui dentro da igreja, né, irmãos? Estou sentado na igreja. Tem uns que mexem no celular, tá lá, olha no recado do Facebook, volta. Vai lá no WhatsApp, volta. Vai no joguinho, volta. Não é? Vai ter fé? Não vai. De verdade, não vai ter fé. O que eu preciso fazer? Me inclinar a ouvir Deus. Pastor, eu adquiri fé. Agora você pode ver caixão, você pode ver vulto, sepultura aberta, pode alguém te ameaçar, pode alguém profetizar coisa ruim contra a tua vida. A fé está em você, anula. Deus te chamou para isso mesmo. Paralisa a ação do inferno. Sonhei, pastor, com coisas terríveis. Só levanta, Deus, eu anulo esse sonho, amaldiçoo essas coisas ruins, lanço fora da minha vida e nunca mais isso vai se cumprir. Amém? E se o sonho for bom, eu tomo posse em nome de Jesus. Então ter sonhos ruins eu tenho. A diferença é que quando eu levanto eu já amarro. Não gostei desse, então não quero para a minha vida isso. Ah, mas isso pode ser por uma porta aberta, então eu vou fechar essa porta agora, meu Deus. Se eu estou errado, me perdoa. Se eu estou pegando um caminho que não é certo, então eu mudei agora. Acabou, irmão. Não preciso de maldição se cumprir na minha vida. Amém? Não aceite o mal. Use a tua fé e você vai vencer.
Deixa eu encerrar lá e fecha os olhos e fazer uma oração. Pai, abençoe aquelas pessoas que estão em casa, Pai, cada vida, pois te damos graças e glória no nome de Jesus. Amém. Graças.